Gente, conforme eu antecipei no vídeo que tá no card aqui na descrição, a Amazon realmente consolidou a proposta para adquirir a MGM. Isso não quer dizer que ela tenha comprado ainda o estúdio, tá? Agora tudo vai passar lá pela aprovação dos órgãos responsáveis, porém, o segundo passo mais importante disso foi dado. A MGM aceitou os 8,75 bilhões oferecidos aí pela sua compradora. Como eu não tenho muito mais do que isso daqui, né, do que essa nova informação para comentar, porque tudo que eu antecipei no vídeo anterior se confirmou, vamos a um ponto que me chama muita atenção. Eu tô escavilhando esse negócio dos streams e agora eu tô maluco sem entender o movimento da Warner. O que temos a guerra dos streams está virando uma batalha ferrenha por espaço e os próximos passos de cada uma das empresas que luta por esse mercado deverão ser passos decisivos, mesmo que seja não dar passos. Veja só, a Netflix ainda domina esse mercado hoje em número de assinantes, é o serviço que mais tem assinaturas, né? Mesmo que os outros tenham entrado e tenham bagunçado um pouquinho esse cenário. Porém, repito aqui uma opinião que eu sempre venho dizendo, que é que no longo prazo a área poderá ser facilmente dominada pela Disney, porque o que vai decidir ali a assinatura ou não entre um serviço e outro, uma vez que o ticket médio tá muito parecido, dificilmente vai subir ou descer, cara, eu acho que vai ser a capacidade da plataforma de entregar aí grandes estreias, uma vez que o próximo passo do entretenimento será a diminuição do peso dos cinemas enquanto espaço e do avanço dos streamings como meio principal de consumo de cultura pop. Olha como os movimentos eles estão sendo feitos em níveis já considerados altos. A Warner firmou um acordo gigantesco com a Discovery, um acordo que não parece fazer tanto sentido aí pelos valores que foram apresentados, pelo menos até agora. As duas elas vão definir uma nova empresa de mídia, colocando-se como maiores do que Netflix e ficando atrás apenas da Disney em relação a valor de mercado. Porém, de onde é que a Discovery vale tudo isso, gente? Aparentemente, esse acordo serve mais para inflar o mercado do que qualquer outra coisa. Movimento semelhante ao que aconteceu há muito tempo, quando empresas de tecnologia e internet começaram a se adquirir lá no comecinho do boom, né, do primeiro boom desse mercado. E isso depois se mostrou uma bolha que estourou quando nem tudo que foi adquirido sob valores enormes realmente valia cada centavo. Sabe quem estava lá nessa confusão? A Warner. A Warner ela adquiriu a AOL e depois simplesmente a retirou das suas marcas. Algo parecido com o que está acontecendo agora. Será esse então mais um acordo ruim que a Warner está no meio? Eu não vou responder, só que eu vou deixar no ar. A AT&T, que comprou a Time Warner sob várias e várias disputas, está também abrindo mão da empresa nesse momento. Faz sentido? Sim e não. Para você entender melhor o que estamos vendo nesse momento agora, com os streams, dá uma olhada no vídeo do Tecmundo que eu vou deixar aqui embaixo. Olha só como esse vídeo conta sobre a bolha da internet no começo dos anos 2000. E aí, se você trocar o nome das empresas de tecnologia para as atuais empresas de mídia streaming, tudo faz sentido. Sobre isso da AT&T deixando a Warner de lado, o Hal Vogel, em entrevista para a Variety, considera um experimento fracassado. Hal é um analista respeitadíssimo da indústria de mídia e ele defende uma opinião, né, essa sua opinião, dizendo que o acordo, abre aspas, foi mal concebido desde o início. Se você fizer uma aquisição desse tamanho e importância, tem que ser um veículo de alto crescimento. Esse acordo levou a AT&T muito longe da sua área de atuação, da sua área de competência, e forçou a empresa a esticar o balanço até o ponto em que ela impugnou seu core business, ou seja, seu modelo central ali de trabalho. Sendo assim, ou a Warner se vendeu errada para a AT&T, ou é um caminho comum da empresa esse de se aliar com os errados para o objetivo que teoricamente está almejando. Com a MGM indo para a Amazon, aposto que chega a vez dos estúdios médios e pequenos serem disputados. Estúdios como Lionsgate ou até a Blumhouse, que sinceramente cairia como uma luva na Netflix por fazer filmes baratos, para o público jovem e que obtém excelentes retornos. Nessa disputa pelos estúdios pequenos, a Netflix começa a ter duas opções.
ou entra de cabeça no mercado em busca do seu big deal, né, digamos assim, e adquire aí um grande estúdio logo logo, ou deixa as demais se estapearem só esperando essa possível bolha explodir. Escolhendo o primeiro, ela marca território. Escolhendo o segundo, ela pode sair ilesa dessa confusão e quem sabe pegar os espólios a preço de banana. Exatamente como os Starks lá no final de Game of Thrones. Abre aspas novamente, tá? Em 3 anos ou mais, quando tudo isso se agitar, nem todos terão sobrevivido. Aponta mais uma vez Vogel. Exatamente o que aconteceu na bolha da internet. Alguns sumiram, como a AOL, que se relacionou lá com a Warner. Outros sobreviveram apesar de algumas perdas, como a Amazon, que hoje é uma gigante e tá nesse jogo novo, viu? E algumas empresas duplicaram, quintuplicaram aí o seu tamanho, como a Google, que esperou a poeira baixar e em 2004 começou a brincar muito alto aí com esses espólios de uma guerra que acabou literalmente da noite pro dia. É hora da Netflix fazer uma grande jogada, mesmo que ela seja o silêncio. O Warner bagunçou tudo e, nesse Game of Thrones, os Lannisters avançam com acordos confusos, mas acordos que poderão garantir uma grande vantagem quando a grande batalha vier a acontecer e nelas seus adversários estarem despreparados ou iludidos que estão competindo contra os inimigos corretos. Isso só vai acontecer, porém, se as empresas que estão nessa disputa caírem aí no anzol que Warner e Discovery jogaram, esperando saber qual é aquele que vai entrar numa disputa virtual. Essa disputa ainda não tem como existir. As opções que a Netflix tem para futuras propostas eu vou avaliar em outro vídeo, tá? Não só a Netflix, mas a Amazon também, coisa e tal. Então semana que vem eu volto falando sobre isso. É importante você notar como Warner e Discovery fizeram terra arrasada. A Warner vem mais uma vez com essa tática de inflar o mercado, subir os níveis e depois tentar sobreviver da maneira que for. Nem que esse sobreviver seja destruindo os demais. A Warner chega a R$ 28,00 aqui no Brasil, anunciado hoje na gravação desse vídeo, ontem, né, no caso por conta do lançamento do vídeo. É um ticket médio, o mesmo ticket médio de todos, ou seja, ela vai disputar de frente, vai colocar os seus ativos que são muito fortes, como HBO, como Cartoon Network, tantos outros, mas ela está primeiro tentando dessaturar os seus concorrentes, coisa que com a AOL e tantos outros aconteceu lá em 2000. A questão é se ela agora vai conseguir levar os seus concorrentes para o mesmo caminho. Eu acredito que não. Eu espero que você continue comigo acompanhando aí esse vai e vem aí da guerra dos streamings. E se não for inscrito, se inscreva no canal, por favor, ajuda demais. Deixa também o seu joinha para divulgar esse conteúdo, né? Compartilha aí com a turma, uma turma que você conhece. E finalmente, dá uma olhada no meu clube de membros, que tem um plano de R$ 2,99 por mês. E é um plano que, poxa, você não tem noção. Dá um help maravilhoso. Show? Forte abraço em todos, vejo vocês no próximo vídeo e tchau.